capítulo 8, a partir do versículo 16. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, aleluia. Podemos ler? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e a coração sabe qual é, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória, aleluia, obrigada, Jesus. Te damos graças por esse tempo da ministração da sua palavra. Fala conosco, no íntimo do nosso coração, sempre trazendo, além do conforto, Senhor, a cada um de nós. Abençoa o teu servo, Senhor, usa, Senhor, ele como instrumento das tuas mãos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que possamos sair daqui fortalecidos, Pai, renovados, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, fala conosco. Amém, Jesus. Te damos graças. Sim, meu Deus. Pode sentar, meu Obrigado, querido. Senhor. Minha querida, Pai Jesus. Esses versículos vieram no meu coração hoje pela manhã. Que eu estava pensando, né? Como é importante o conhecimento da palavra. Amém. Como é importante o Espírito Santo na vida da gente. Como é importante, irmão, o Espírito Santo na igreja. Não é? E aí me veio essa palavra aqui, que nós conhecemos ela de cor salteado. Mas na introdução desta prédica, né, na verdade, eu vou usar o próprio texto, o começo do texto, que ele diz assim: também o Espírito, presta atenção, hein? Também o Espírito semelhantemente. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Nós, olhando para o capítulo, nós vemos a atuação do Espírito Santo na vida do cristão. A atuação do Espírito Santo, irmãos, na salvação. Porque quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Você pode ter melhor pregador, mas se o Espírito Santo não estiver operando no coração da pessoa que ouve, não há conversão. Só há conversão quando o Espírito Santo convence, toca no coração da pessoa, convence a pessoa, né, da justiça de Deus. Aí há a conversão. Então a obra do Espírito Santo, irmão, ela está na nossa vida em todos os estágios, em todo o processo de maturidade. A obra do Espírito Santo. Ele fala da obra do Espírito Santo na regeneração do cristão. Ele fala da obra do Espírito Santo na santificação da vida do cristão. Ele fala do Espírito Santo, irmão, na regeneração do cristão. Ele fala do Espírito Santo na esperança do cristão. E a esperança do cristão, irmão, não é algo vai acontecer. Não. A esperança na vida do cristão é a expectativa de que Deus vai cumprir a sua palavra. É a expectativa confiante de que a palavra de Deus irá se cumprir na nossa vida. E quando nós falamos de esperança, nós temos uma esperança, a maior de todas, que é a volta de Jesus. É esperando a volta do cristão. E você não precisa ficar com medo da volta de Jesus, não. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. A partir do momento que você entregou a sua vida, o sangue dele te justifica de todo pecado, de toda injustiça, ele te lava. Quando Deus olha para você, você que entregou a sua vida para Jesus,
Quando Deus olha para você, Ele olha para você através do sangue do Cordeiro, o sacrifício perfeito, que te torna justo diante de Deus. Não é hoje e nem daqui a um ano, é todos os dias da sua vida. Aleluia. Então você não precisa ter medo. Glória a Jesus. Não. Tenha a esperança firme no seu coração, irmão. Porque com certeza o seu nome está escrito no livro da vida que o Cordeiro abrirá. Tem essa certeza, irmão? Então não fica com medo. Sabe? E eu estou falando, o Espírito Santo está colocando no meu coração. Não fica com medo, os irmãos que vão participar desse culto ainda, né? Por conta de tanta coisa que está acontecendo. Irmão, olha para o autor consumador da sua fé. Conforme a palavra de domingo. Olha para ele, continua a tua jornada. Vai confiando. Vai projetando a sua vida. Não deixa de projetar a sua vida, não. Tá, projeta o que você quer para o final desse ano, para o ano que vem. É Deus, irmão, que vai operar na sua vida. Ele é fiel, sabe? Então o apóstolo Paulo está falando dos ministérios do Espírito Santo na vida do cristão. Por isso que ele começa aqui, também o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, irmão, ele continua a trabalhar na vida do cristão. E o apóstolo Paulo continua falando da obra do Espírito Santo na vida do cristão. Por isso que ele coloca aqui, também o Espírito semelhantemente. Porque ele continua falando da obra do Espírito Santo na vida do cristão. Mas agora é no campo também da oração e da intercessão. E ai de nós, se não fosse a obra do Espírito Santo no nosso tempo de oração e no nosso tempo de intercessão. Verdade, Jesus. E aqui ele vai explicar a obra do Espírito Santo nesses campos, no campo da oração e no campo da intercessão. Não é? Quando ele fala semelhantemente, ele está falando a obra continua e agora para o aperfeiçoamento de cada cristão. Só que agora é no campo da oração e no campo da intercessão. O texto diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Olha que coisa, irmão. Ou seja, o Espírito Santo, ele sabe tudo da minha vida. O Espírito Santo, irmão, ele sabe tudo da sua vida. Aleluia. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece as suas incertezas. Ele conhece os seus temores. Ele conhece, irmão, a sua vida espiritual. Ele conhece tudo da sua vida. Aleluia. O Espírito Santo. Por isso o texto diz que ele nos assiste em nossa fraqueza. Sabe, na nossa falta de força por conta das lutas, dos levantes, não é, irmãos? Que nós temos ou não temos? As lutas, os levantes, e muitas vezes isso abala a vida do cristão, sim. Verdade. Vamos tirar um pouco a máscara, né? Aleluia. Não, eu nunca fui abalado. Ah, você é um mentiroso, hein? Aleluia, Jesus. Eu nunca fui abalado na minha fé. Irmão, que é isso? Se você for ver os personagens bíblicos, todos foram abalados na sua fé em algum momento. O próprio João, quando ele estava preso, né, ele oscilou na sua fé. Ele mandou perguntar se Cristo era realmente o Messias. Por quê? Porque humanamente ele oscilou na fé. E nós, irmãos, estamos aqui nessa terra e somos humanos. Então não vai nessa não das pessoas que querem passar o que não são de verdade. Não, eu jamais, irmãos, jamais eu enfraqueci, jamais eu fui abalado na minha fé. É mentira. É Jesus, aleluia. Eu não estou falando de ser abalado constantemente, o período, mas estou falando que em momentos, sim. Momentos que você ficou aflito, sim. Momentos que você ficou ansioso, sim. Momentos que você teve inquietação aflitiva, sim. Aleluia. Momentos que você ficou sem saída, sim. Mas o Espírito Santo, você podia levantar sua mão, glória. nos assiste nesse tempo. Não desiste de nós. Ele nos assiste nesse tempo, meu irmão, em
estas coisas acontecem em nossa vida, irmãos. Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Acontece em nossa vida. Olha que coisa gloriosa. E Ele nos assiste agora no campo da oração e da intercessão. Olha aqui, olha o que o texto diz: nos assiste nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E essa é uma verdade que eu tenho ensinado aqui no meu ministério. Porque há momentos, por mais intimidade que você tenha de Deus, que você é incapaz de analisar as circunstâncias da sua vida e expressar em oração a sua necessidade. Há momentos que nós não sabemos como orar. Essa é a verdade, ou não? Já passou por isso ou não? Há momentos que a gente não sabe como orar. E agora? Qual é a escolha? Como orar? Como eu vou fazer? Como eu vou expressar em palavras a minha necessidade? Eu não encontro palavras para expressar a minha necessidade. Mas aí o ministério glorioso do Espírito Santo, ele vem e opera nas nossas vidas, irmãos. Isso, que coisa gloriosa. Assiste nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com, aleluia, gemidos inexprimíveis. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo. Mesmo que você não consiga analisar a situação pela qual você está, que você não chegue a uma conclusão desta circunstância, desta situação, irmão, que você não consiga expressar em palavras a sua real necessidade, aleluia. O Espírito do Senhor, Ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis, como Ele tem feito. Olha que coisa gloriosa, você podia bater palma para Jesus, porque isso é glorioso, glorioso. Nós temos passado, porque vira e mexe, diante de circunstâncias que não conseguimos analisar, nós não sabemos expressar em oração, né, a nossa íntima necessidade, mas nós não deixamos de orar, porque nós sabemos que a hora que eu for orar, o Espírito Santo vai estar intercedendo por mim, vai estar intercedendo por você. Gemidos inexprimíveis, irmãos, significa o auxílio, a ajuda, o socorro. Significa, meu irmão, que ele vai interceder por você com tal sentimento que não existem palavras humanas para expressar tal sentimento que Ele intercede por você. Olha que coisa profunda e gloriosa. Não existe. Não existe. Então Ele vai interceder por você com tal sentimento que você não é capaz de expressar em palavras. Mas Ele vai fazer isso por você. Então, irmão, mesmo que você não tenha palavras para expressar aquilo que você realmente necessita no seu coração, porque muitas vezes nem nós sabemos o que nós necessitamos. Às vezes falta alguma coisa. Às vezes está faltando alguma coisa, mas eu não consigo expressar. Mas você ora em glória, porque o Espírito Santo, aleluia, vai exercer mais esse ministério no campo da oração e da intercessão, e vai interceder por você com gemidos inexprimíveis, como já fez muitas vezes. Porque você chega diante de Deus sem saber expressar o que você necessita, mas algo começa a acontecer, glória. Algo começa a acontecer dentro de você. Algo começa a acontecer no teu ser, irmão. Aleluia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, começa a guardar teu coração na tua alma. E a partir daí, você começa a analisar situações através do Espírito Santo. Ele vai te dando clareza dessas situações e as palavras vão chegando. Deus vai te dando a palavra de oração. É como eu tenho falado aqui, Deus nos dá a palavra de oração através do Espírito Santo. Que coisa, é uma obra do Espírito Santo gloriosa, irmãos, na nossa vida. E você já foi ministrado muitas vezes
E é isso que nós precisamos entender, essa obra gloriosa do Espírito Santo. Voltando ao texto, também o Espírito, nenhuma palavra está colocada aqui por um acaso, não é? Nenhuma palavra, as palavras estão colocadas aqui, elas têm força. Aleluia. Por isso, irmão, que agora um pensamento meu, né? Nesse tempo, nós temos aquela Bíblia viva, né? Que tem aquela linguagem bem mais atual, é boa para compreender algumas coisas, mas ela perde muita força do original, muito, não é? Então você pode até usar para você entender, procurar entender um pouco melhor, mas tem palavras que perdem a sua força do original. Então, irmãos, as palavras estão aqui, não estão aqui por acaso. As palavras não estão por acaso. Elas têm força, elas têm poder. Ainda mais essas daqui, ó. Aleluia, que são inspiradas pelo Espírito Santo. Elas têm força, né? E aqui a gente começa a compreender a mentalidade do apóstolo Paulo quando ele escreveu este capítulo. Porque a questão está, irmão, em entender, não é decorar não, é entender o que Deus está falando conosco. E mais uma vez nesta casa, Ele fala com cada um de nós. Com cada um de nós, com aqueles que vão participar ainda deste culto. Nós são ensinamentos importantes e fundamentais para nós, irmão. Não é a história da carochinha não é lenda, é interpretação da palavra. Não é? Então, glória a Deus por isso, por esta obra gloriosa do Espírito Santo. Não é? Depois, o texto diz assim no versículo 27: e aquele que sonda os corações. Quem é que sonda os corações, irmãos? Deus. E como Ele está fazendo aqui agora, como Ele fez domingo, como Ele vai fazer domingo, como Ele vai fazer quinta, como Ele vai fazer no outro domingo. Porque enquanto nós estamos sendo ministrados pela palavra, irmão, o Espírito Santo está operando. E Deus está sondando os corações. Como está fazendo aqui com você agora. Por isso que muitas vezes a palavra que você fala durante o dia vem no altar. Por isso que muitas vezes, irmão, o teu pensamento vem aqui. Porque Deus sonda o coração. Deus sabe o que está se passando. E é algo, irmão, sobrenatural. Ele é glorioso. E o texto diz: aquele que sonda os corações. Quem sonda os corações? Deus. É Deus que sonda. Tá? E depois o texto diz assim: sabe qual a mente do Espírito. Ou seja, Deus sabe, irmão, o desejo do Espírito Santo quando Ele intercede por você. Deus sabe o que o Espírito Santo está querendo dizer a teu respeito, para a tua vida. O texto continua: porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ou seja, Deus sabe o que o Espírito Santo quer dizer quando Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, sabe? E é da vontade de Deus que o Espírito interceda por você com gemidos inexprimíveis, porque Deus sabe o que o Espírito Santo está querendo dizer. Enquanto você muitas vezes diz: Deus não está comigo, Deus não está me vendo, Deus não está fazendo nada, a minha oração não sobe. Enquanto você está fazendo isso, o Espírito Santo está intercedendo por você. Glória a Deus. Deus sonda teu coração. Deus sabe qual é o desejo do Espírito Santo quando Ele intercede por você, porque acima de tudo é da vontade de Deus que o Espírito Santo faça isso por você, irmão, por você que é um salvo. Olha que coisa gloriosa e preciosa que nós recebemos aqui. Que coisa gloriosa, irmão. Sabe, Deus sabe qual a mente do Espírito. Voltando de novo ao texto: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. É glorioso, irmão. Então Deus preparou todas as coisas para teu bem. Já percebeu isso? Deus preparou
todas as coisas para o teu bem, para você ficar firme, para você se fortalecer, para você se animar, para que haja refrigério, para que haja renovo, para que haja consolo, para que haja um alento, todas as coisas, irmãos, por você. Você entendeu isso ou não? Por você. Olha que amor imensurável, irmão. Olha que amor incondicional. Deus te chama, te dá o privilégio de ser um chamado. Ainda Ele prepara todas as coisas para você. Aleluia. Como Ele está te preparando o dia de amanhã. Não temas. O dia de amanhã. Não temas, irmão. Deus está preparando todas as coisas. Aleluia! Existem coisas que vêm para perturbar a gente, para tirar nosso sossego, para tirar nossa paz. Mas não temas não, porque Deus está preparando todas as coisas. Eu tenho que crer, porque à vista disso aqui, à vista destas revelações, nós vemos o quanto Deus se preocupa conosco, o quanto a nossa vida está nas mãos dEle. Não é na mão da igreja, não é na mão do pastor, não é na mão do Senhor Deus Todo-Poderoso, na mão, meu irmão, do pastor divino. E o pastor divino é Deus, meu irmão, soberano sobre todas as coisas. Olha que coisa gloriosa, irmão. E é para isso que está a Bíblia. Através dessas revelações, nós vemos o quanto Deus, meu irmão, Ele age. Não é? Às vezes a gente pensa que Deus está no trovão, Ele não está. Às vezes a gente pensa que Deus está no terremoto, Ele não está. Às vezes Deus está numa calmaria. Você não está vendo nada, irmão, mas Deus está trabalhando, Ele está na calmaria. Glória! Não pensa você que Deus está trabalhando no terremoto, não. No vendaval. Deus trabalha na calmaria. Até aquele momento que você não percebe nada das coisas, mas fica firmado na palavra. Fica firmado na palavra, no caminho, irmão. Amém, Jesus. Que coisa gloriosa. E o versículo 21 diz assim: sabemos que todas as coisas. Aleluia. Sabemos? Ele fala isso mediante a tudo que ele falou no capítulo. Ou seja, à vista de tudo que ele falou, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. À vista de tudo que ele ministrou, de tudo que ele falou, nosso posicionamento é, à vista disso, parafraseando, à vista de tudo que Deus falou, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não sabia, passa a saber agora. Amém, Jesus. Porque todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Amém, Senhor. Obrigada, Às vezes Deus. eu vejo alguém contornar o texto e falar, cara, não, é o que é. A regra áurea da interpretação, a Bíblia interpreta a Bíblia. Sabe? A Bíblia interpreta a Bíblia, irmão. Essa é a regra fundamental da hermenêutica. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então, à vista de tudo que Deus falou, de todas as revelações, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora a questão está, todas? O que você acha? Todas ou não? Sim. Todas as coisas. Aleluia. Até aquelas que você não entende. A gente não entende muitas do deserto. A gente não entende muitas da tempestade. É Jesus, aleluia. A gente não entende porque muitas vezes a água entra Aleluia, no barco Jesus. e vai entrando, o nosso barco é varrido de um lado para outro, nós não entendemos. E tem muitas coisas na nossa vida que nós vamos entender mesmo. Que nós não vamos achar os porquês. Mas uma coisa nós sabemos: que todas essas coisas vão cooperar para o nosso bem. Aleluia! Sabemos, cremos, confiamos nisso. Por que passamos por isso? O deserto aperfeiçoa, irmão. O deserto aperfeiçoa. Porque na hora do deserto que você vai colocar o joelho em terra lá e falar com Deus, se entregar ao Senhor. É Jesus. Se você for um crente de verdade.
Porque tem uns crentes que quando vem a luta, ele abandona Jesus. Quer dizer, entre aspas, né? Entre aspas, ele vem à luta, ele abandona Jesus. Deixa eu mostrar. Quantas coisas que você não entendeu, por que você está passando, mas hoje você entende. E te fortaleceram. E te firmaram. Não é? Te firmaram. Te amadureceram. Né? Já pensou na vida do cristão que só uma rosa, irmão? Mas não é assim, né? Nós estamos no mundo. E no mundo tereis aflições. Mas eu venci. E se Deus venceu, nós vamos vencer também. Aleluia! Glória ao Senhor! Vamos vencer, porque Ele venceu por nós. Tá? Não está escrito. No mundo tereis aflições. Eu venci. Vós vencereis também. Vós vencereis também. Não está escrito. Mas a gente entende que Jesus, irmão, Ele sofreu por nós. Não é? Ele venceu por nós. E se Ele venceu por nós, nós já somos mais que vencedores. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós vamos andar em ruas de ouro. Existe uma coroa preparada para nós. Existe a árvore da vida preparada para cada um de nós. Então, irmão, isso é coisa gloriosa. Sabemos, você entende por que o sabemos agora, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que amam a Deus são aqueles que fazem parte do plano de Deus. Qual é o plano? O plano da salvação, né? O plano do reino de Deus. Então é você que é um chamado, você que é um escolhido, você que um dia entregou sua vida para Jesus, você que se converteu e não se convenceu. Quem se convence não permanece, mas quem é convertido de verdade, esse permanece até o final, né? Até o final, para receber a sua herança. Quem promete é fiel para cumprir a palavra. Não é fácil entender esse texto, não é fácil aceitar, né? Porque a gente não aceita certas coisas, mas é uma questão de estar e aceitar, a questão de confiar, olhar para frente e continuar a nossa caminhada. Amém? Que Deus continue enchendo o seu coração. Fique em pé. Glória a Deus. Você vê a revelação da palavra, a interpretação, a revelação da palavra? Você vê como é que funciona? E você, você pode esquecer dessa palavra daqui uma semana. Você está ouvindo? Você pode esquecer dela. É humano. Mas que ela produziu na tua vida, agora ela produziu. Você pode até esquecer daqui uma semana. Mas que ela produziu, que são águas vivas e poderosas.